bola de luz é provavelmente plasma. Plasma é a forma mais comum de matéria no universo. O Sol, fogo, raios e o espaço entre as estrelas são todos plasma. Não é difícil fazer plasma. Basta uma corrente percorrer um gás e ele irá espontaneamente emitir luz. Mas explicar como uma bola de fogo pode se materializar saindo do nada tem deixado perplexos os cientistas há séculos. Creio que logo que vemos algo que não podemos explicar, especialmente alguma coisa tão bizarra quanto essa, costumamos sair de nossos limites normais e explicar essas coisas usando, se você desejar, explicações bastante sobrenaturais. Uma das teorias mais sensatas é que a bola de luz seja produzida por um fenômeno raro, conhecido como relâmpagos esféricos. O vídeo mostra um raio que parece quebrar-se em pequenas esferas. Alguns cientistas argumentam que bolas de luz sejam esferas de plasma que se separou da faísca. Mas existe um grande problema. Testemunhas falam de bolas que duram minutos. Essas esferas desaparecem em menos de meio segundo. Não conhecemos uma forma de criar um plasma na atmosfera que pudesse sobreviver por vários segundos. Um plasma forneceria muita energia, mas não conseguiria sobreviver por aquele período de tempo. Assim, se uma bola de luz não é parte de um raio, poderia ela ser o produto de um? César Mito. Essa pedra de aparência estranha é o resto fossilizado de um raio. Um raio atinge um solo arenoso. Calor e corrente se espalham por todo o solo. Tudo em seu caminho se funde em um tubo sólido. Esse é o vidro da própria natureza. Chama-se fulgurito e pode se estender a profundidades de até 4,5 metros. Quando o tubo é formado, poeira é empurrada para a atmosfera. Essa detonação repete o efeito. Poderia algo tão simples quanto poeira conter a chave para esse mistério de séculos? Experiências de laboratório provam uma minúscula bola de poeira mantém sua forma e se inflama em uma área de carga elétrica. Isso poderia explicar o relato de Hubble, mas não o relato da Eastern Airlines. É extremamente difícil imaginar como qualquer processo químico poderia, de fato, invadir o espaço interno de uma aeronave. Por enquanto, bolas de luz permanecem um mistério. Mas se a ciência puder desvendar seus segredos, a bola de luz poderia acabar sendo mais do que simples curiosidade. É até possível que pudesse conter a chave para uma fonte de energia completamente nova. Sem dúvida, ela contém energia. O mero processo de brilhar é o bastante para exigir alguma energia. E se pudermos controlar essa energia, quem sabe o que o futuro pode trazer? A bola de luz sem dúvida existe, por isso, ou é algum fenômeno de física conhecido que temos de analisar de formas sobre as quais ainda não havíamos pensado, ou é um fenômeno físico totalmente novo, o que é bastante emocionante, que irá nos levar a alguma nova tecnologia ou uma nova física. O mistério acerca da bola de luz ainda está para ser solucionado. E não é o único estranho fenômeno que ocorre nos momentos que sucedem um raio. Olhem acima das nuvens, e a história fica ainda mais estranha. Olha só o que foi aquilo. Você viu? Caramba! Em nossa viagem seguindo um raio, nós nos aventuramos além das fronteiras da ciência. Mas esse é apenas o início. Segundos após o desencadeamento de um raio, bem acima de uma nuvem de tempestade, surge um novo e estranho fenômeno. 6 de julho de 1989. Físicos da Universidade de Minnesota testam uma nova câmera low light. Eles pretendem usá-la em uma experiência com um foguete de grande altitude. Eles direcionam a câmera para leste, por acaso para algumas estrelas e para o que parece ser uma distante tempestade. Eles passam o tape. Alguma coisa lhes chama a atenção. 2 flashes de luz em forma de funil. Eles duram apenas uns poucos milionésimos de segundo. A equipe estima que os flashes estejam a 32 quilômetros acima das nuvens e a uma incrível altura de 20 quilômetros.
Por puro acaso, eles captaram algo totalmente novo para a ciência. A partir desse laboratório de pesquisa na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, o professor Steve Kummer busca esses estranhos espectros. É emocionante fazer parte de algo fundamentalmente novo que ninguém jamais viu. É como uma grande surpresa essas coisas terem estado lá o tempo todo sem que ninguém soubesse. Claro. As duas colunas de luz oscilam acima de uma tempestade à distância. Então, o que são elas? Ao redor do mundo, cientistas de raios estão em uma busca para descobrir. Eles não precisam olhar longe. Cientistas revêem centenas de horas de vídeo feitos no ônibus espacial. Para sua surpresa, há dezenas dessas estranhas aparições, simplesmente esperando para serem identificadas. Câmeras low light mostram sua capacidade nos céus. Aeronaves de alta altitude voam acima das tempestades. Logo, há milhares de visões registradas. Todos ficaram surpresos pelo fato de serem tão comuns. É apenas um caso daqueles em que, quando você sabe que está procurando, de repente você vê muitos. Cientistas o chamam de sprites, devido à sua aparência elusiva e fantasmagórica. Eles parecem dançar acima das nuvens de tempestade no céu à noite. Em grupos de 2 ou 3, eles duram menos do que 10 milésimos de segundo. Pesquisadores da Universidade de Fairbanks, no Alasca, calculam que eles ocorram na atmosfera em média de 40 a 96 quilômetros acima da Terra e que podem se estender por até 56 quilômetros. Observações sugerem que sprites são relacionados aos raios. Mas como? Em um campo na Carolina do Norte, uma antena capta os sinais de rádio produzidos por um raio. Steve Kummer usa isso para ouvir o barulho do rádio feito por descargas de raios individuais. O equipamento é tão sensível que consegue detectar raios no momento em que ocorrem em qualquer parte do planeta. Cada um desses impulsos individuais é um daqueles impulsos de um raio que cai em alguma parte do planeta. Kummer usa esses dados para medir o tamanho de cada raio. Ele os compara com as visões de sprites vindas de outras estações de pesquisa. Surge um padrão. Sprites ocorrem em frações de 1 segundo depois de um raio, mas somente depois dos mais poderosos raios. Kummer acredita que essa enorme liberação de energia cause uma perturbação na atmosfera acima. Esse vídeo de alta velocidade, o mais detalhado filme de um sprite já feito, sustenta a teoria de Kummer. 72 quilômetros acima, a descarga elétrica aumenta momentaneamente. Ela dispara uma faísca gigante. Milhões de partículas eletricamente carregadas aceleram para fora a 10 milhões de metros por segundo. Sprites costumam ter cerca de 64 quilômetros. A parte de baixo aqui tem talvez 40. A parte de cima tem 96 ou 104 quilômetros. Sprites possuem muitas formas e tamanhos. Desde o chamado sprite A-bomb, com até 96 quilômetros de diâmetro, até o Tau Skinny, com menos de 1.600 metros de largura e apelidado de Diet Sprite. 5 anos depois do primeiro sprite ter sido visto, pesquisadores da Universidade de Fairbanks, no Alasca, buscam sprites bem acima de uma tempestade monstruosa. Eles usam uma sensível câmera low light e captam as primeiras imagens coloridas já registradas dos sprites. É uma surpresa espetacular. O que provoca essa exibição de cores? A cada nova descoberta surgem novas perguntas. Mas os sprites são fugidios, imprevisíveis e quase impossíveis de serem observados de perto. Por isso, Earl Williams, do MIT, criou sua própria maneira de observação. Ele a chama de sprite na garrafa. Qual a sua pressão agora, Mike? 33. Em uma tipografia abandonada em Brockton, Massachusetts, Williams e sua equipe usam um tubo de plexiglass, uma antiga direção de carro e muita engenhosidade a fim de criar seu próprio sprite. Vamos lá. Eles recriam condições na média atmosfera, 80 quilômetros acima do planeta. Ali está uma boa luz de sprite. Começamos com um tubo cheio de ar com pressão atmosférica, como o ar neste cômodo que estamos respirando.
Com bombas de vácuo sob a mesa, bombeamos o tubo para pressões mais baixas, que correspondem a altitudes de 80 quilômetros. Fazendo passar uma corrente elétrica pelo tubo, eles criam um mágico espetáculo de luz. É o mesmo processo que ilumina Las Vegas. O gás neon nesses tubos é invisível, mas passe uma corrente por ele e ele produz luz colorida. Na atmosfera, a maior parte do gás é nitrogênio. Atinge o ar próximo do solo com uma corrente e uma deslumbrante luz branca será produzida. Mas mude a pressão e a cor também muda. 80 quilômetros acima na atmosfera terrestre, baixa pressão significa que o nitrogênio produz luz vermelha. Mas à medida que o Sprite se estende em direção à Terra, a pressão do ar aumenta sob a gravidade, a luz se altera para roxo e então para azul. Nos céus, eles duram apenas uns poucos milionésimos de segundo. Mas com o Sprite na garrafa, Williams pode estudar as forças que os moldam em seu próprio tempo. Mas mesmo sob as condições controladas do laboratório, o Sprite é uma criatura volátil. Está subindo. Vou deixar o ar, está subindo. Isso, dei tudo que tem. Uma bela exibição. É bem bonito. Gosto disso. Belos discos. Os sprites são muito vivos e, como é possível ver, os padrões do tubo são muito vivos, movendo e girando e bastante instáveis também. Isso é bonito, olha só para isso. A garrafa permite que Williams olhe realmente no interior do mundo oculto dos Sprites. Nunca vi aquele antes. E descobre que podem haver fenômenos ainda mais estranhos esperando para ser descobertos. Cientistas que estudam Sprites esperam o inesperado. O que foi aquilo? Mas nem mesmo eles estão preparados para isso. Você viu? Foi tão bonito. Porto Rico, 2001. Um jato de luz azul parte do topo de uma nuvem de tempestade e viaja a mais de 64 quilômetros nos céus. Outras visões confirmam, esse não é um Sprite. Ele viaja para cima e não para baixo, desde a nuvem e não da atmosfera média. É uma espécie totalmente nova chamada Blue Jet, ou jatos azuis. Quando vi o vídeo, fiquei como que é realmente espetacular. Eu me pergunto o que era aquilo. Blue Jets são um mistério. Ninguém realmente sabe como são gerados. E a coisa não para aqui. Em seguida vem uma espécie ainda mais rara, Elpis. O impulso de um raio aciona um halo horizontal de luz cerca de 96 quilômetros acima da Terra. Se espalha rapidamente até um diâmetro de mais de 400 quilômetros. Praticamente todo mundo que partiu com um novo instrumento ou para uma nova região do mundo para observar acima das tempestades em busca de algo novo, encontrou algo novo. Sprites, Blue Jets, Elves. Uma lista de personagens saída direto de um conto de fadas. Mas seriam eles tão inofensivos quanto seus nomes sugerem? O que significaria encontrar um deles de perto? Os pilotos de teste da NASA voam através de uma tempestade com raio regular. É uma viagem turbulenta, mas é uma viagem segura. Aeronaves modernas são projetadas para receber um impacto direto. A corrente flui ao longo e para fora de sua estrutura e continua rumo ao solo. Um raio comum tem uma largura como a de um lápis, mas esses monstros podem chegar a 320 quilômetros. Aeronaves podem operar na mesma altitude dos Blue Jets e passam pela mesma altitude que os Sprites e Elvis. O que seria voar através de um desses misteriosos fenômenos? Essa é uma das perguntas que estamos tentando responder. O que está acontecendo dentro deles e se isso poderia representar uma ameaça à aeronave nessas altitudes? Até agora, nenhum dano causado por Sprite, Blue Jets ou Elvis foi registrado. Mas enquanto as investigações prosseguem, essa continua a ser uma possibilidade. O estranho produto do raio habita um mundo que foi apenas vislumbrado por nós. Altos demais para amostras através de balões ou aeronaves. Baixos demais para satélites. Assim como as profundezas dos oceanos, ninguém sabe que outras criaturas esperam para serem descobertas. Uma vez que tantas coisas foram descobertas nos últimos 15 anos, eu não me surpreenderia se houvessem mais coisas aí fora esperando para serem descobertas. Acompanhamos um raio em seu caminho através da atmosfera terrestre. Desde seu devastador impacto sobre o solo,
até seus espetaculares efeitos posteriores acima das nuvens. Agora nossa jornada